Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Paula do Tricô Sem Estresse e hoje eu vim aqui dar continuidade aos nossos vídeos sobre materiais e vim falar sobre minhas agulhas preferidas, que são as circulares. Então vamos lá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as agulhas circulares, que são as minhas preferidas. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos e o que é importante vocês terem em mente quando forem comprar uma agulha circular, tá? Então olha, aqui eu tenho um exemplo de uma agulha circular de metal. Essa daqui, como eu falei para vocês, de plástico. Eu tenho essas que são de um metal um pouquinho mais pesado, né? Como essa, e tem essa de alumínio. Olha, de alumínio bem levinha, tá? E a gente tem também agulha circular de bambu. Bem levinha também. Assim como as agulhas retas e as agulhas de duas pontas, né? Então você tem em vários, de madeira também, você vai encontrar de madeira, de vários materiais, né? Você vai encontrar muita coisa importada, muita coisa muito bonita, os estojos, os kits, e vai encontrar algumas avulsas que são boas, muito boas, tá? Essa de plástico aqui, por exemplo, é baratinha e tal, mas eu não experimentei ainda, não posso falar nada para vocês. Essa daqui, olha, é da Pinguim. Eu gosto bastante, ela vem de avulsa, ela é bem baratinha e ela é muito boa, tá? Por que que eu vou explicar para vocês o que é importante? Primeiro, eu acho que uma coisa muito importante é que esse fio ele seja bem flexível, tá? Para você poder fazer o laço mágico. Essa junção aqui, olha, não pode também ter degrau para não estragar o seu tricô. Não pode soltar o cabo. E eu gosto dessa ponta que ela é um pouquinho mais afuniladinha, assim, mais afiadinha, tá? Para fazer rendado ela é muito boa e ela é levinha, tá? Essa daqui de bambu é bem levinha também. O cabo dela não é tão mole, mas como eu já uso ela é bem curtinha, né? Eu uso para fazer gorro, não tem problema, tá? Eu não vou fazer laço mágico com ela, então não tem problema. Essa já é uma agulha bem pequenininha, olha. Ela é bem molinha, ela é de metal. Esse metal, eu não sei, ele tem algum problema que ele vai ficando feio. Depois você precisa dar uma polidinha nele, tá? Mas só de usar com a lã, principalmente com lã, pura lã, ele já fica mais escorregadio. Também, olha, o fio bem molinho, não tem problema de sair. E o que eu queria mostrar para vocês, como a gente vai comprar a agulha circular. Você tem duas medidas aqui para ver. Você tem a medida do diâmetro da agulha, que segue aqueles mesmos padrões, que são em milímetros, e o comprimento do fio, tá? Vocês viram aqui, eu mostrei para vocês a agulha bem curtinha, que são as para gorro, normalmente elas têm 40 centímetros, às vezes até um pouquinho menos. Você tem as agulhas de 60, deixa eu ver essa daqui, olha, essa é de 80 centímetros de comprimento. Normalmente a gente tem de 40, 60 e 80, tá? Essa aqui também é de 80. E 1 metro e 1,20 m de comprimento. Isso aqui também eu tenho, meu xodó aqui é um kit de agulhas circulares intercambiáveis. Vale a pena para quem vai usar muito, quem vai fazer tricô sempre e vai acabar comprando várias agulhas importadas, talvez saia até mais barato você comprar um kit. Existem várias marcas, seria importante você pelo menos comprar uma agulha daquela marca para
ter certeza que se você gosta ou não, né? Essa daqui é da marca Ad Click. Então, como é? Esse daqui tá incompleto porque eu tô usando as agulhas em outros lugares, né? Olha, é um estojo e aqui eu tenho um jogo com agulhas com pontas mais compridas e um jogo com pontas mais curtas, tá? Eles estão misturados aqui, tá? Então aqui, olha, eu tenho as pontas e aqui tem a numeração. A numeração no sistema métrico, né? E no sistema americano. Então aqui são 5 milímetros essa agulha, é de 5 milímetros. E aqui eu tenho os outros tamanhos que eu posso trocar, tá? Aqui eu tenho um extensor que eu posso juntar 2 cabos para ficar maior. E aqui atrás, olha, fechei errado, mas tudo bem. Tem esse zíper que vem o cabo. Aqui no caso eu só tô com um cabo. Ah não, tô com 2, mas os 2 são curtinhos, tá vendo? Então aqui eu venho, esse ele é bem fácil, você só coloca e gira, ele já entra. Existem outros que você parafusa. Olha, pronto, e sai usando. Por exemplo, eu vou fazer um gorro e, que nem, por exemplo, eu gosto de usar com esse comprimento de fio a ponta mais curta, porque senão fica um pouquinho chato de trabalhar, né? Mas, enfim, eu tô aqui com uma agulha 5. Vamos supor que eu quero fazer a barra com a 5 do gorro, depois eu quero mudar para 6. Então eu simplesmente venho, troco, coloco a 6 e continuo, tá? Ou eu comecei com esse fio e tá aumentando o meu trabalho, porque de repente eu tô fazendo top-down, alguma coisa assim, eu só mudo de fio e continuo o meu trabalho, tá? Então eu tenho várias numerações, normalmente ele vem com um fio 40, um 60, um 80 e as pontas eles vêm do 3,5 ao 8 ou 9, não me lembro bem, mas eu acho que até o 8. Depois você pode comprar tanto fio quanto ponta avulsa, tá? Eu tenho mais do que um desse daqui, tenho o mais longo e o mais curtinho, tá? Mas eu uso bastante e comprei numa época em que o dólar estava bem baixo, então valia a pena, né? Hoje em dia eu acho que vocês precisam pesquisar bastante e ver se vale realmente a pena. Eu acho que para quem está começando ainda é cedo para investir numa coisa dessa, mas vocês precisam saber que existe, tá bom? Então vamos lá que a gente vai fazer agora um trabalhinho para vocês verem como que a gente pode, algumas maneiras, né, de trabalhar com a circular. Aqui para trabalhar você também pode ver os meus outros vídeos, eu ensino gola, ensino gorro, mas só para você ter uma ideia, tá? Eu coloco aqui os pontos da mesma forma que para agulha reta e agulha de 2 pontas. E aqui eu vou mostrar para vocês, eu posso trabalhar da seguinte forma, com essa agulha circular eu posso trabalhar aberto ou fechado, tá? Em ida e volta ou fechado. Então eu vou trabalhar aberto para você entender, olha, aberto eu uso as pontas como se fosse a agulha reta, tá? Então eu vou trabalhar, por exemplo, essa carreira em tricô, passando os pontos da agulha esquerda para a agulha direita, lembrando que para quem não sabe fazer o ponto tricô, que é esse ponto que eu tô fazendo, é só ir nos cards aqui em cima, que eu vou deixar como fazer o ponto tricô e como colocar os pontos. Então você passou os seus pontos todos aqui para agulha direita e você simplesmente solta essa ponta e vira. E faz essa carreira de ida agora.
Então você pode trabalhar com a agulha circular em carreiras de ida e volta. E por que que eu acho que a agulha circular leva muita vantagem nessa hora? Primeiro, você vai, por exemplo, fazer num espaço um pouco mais apertado, no ônibus, no metrô, ou mesmo numa sala que você tem gente do lado ali, numa sala de espera. Olha a diferença de espaço que você ocupa, tá vendo? Se você tivesse uma agulha reta, ela ia transpassar aqui o vídeo, tá? Aqui, ela tá aqui, ó, tá tudo aqui, na minha mão. Outra coisa, você não perde a outra agulha, não cai no sofá, como normalmente acontece com a agulha reta, que sempre uma cai dentro do sofá, tá? Ó, ela fica pendurada aqui. Para guardar, você empurra o seu trabalho aqui pro meio, enrola e põe na sua sacola. Não tem perigo de escapar, quer dizer, perigo sempre tem, mas é bem menor aqui, tá? Outra coisa, você pode usar tanto para trabalho ida e volta, como para o trabalho circular. Agora eu vou colocar mais pontos aqui para você ver como é que é o trabalho circular, tá? Eu já volto. Então aqui eu coloquei os pontos. A gente coloca assim na mesa para ver se tá tudo viradinho, bonitinho, se não tá torcido. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer os pontos que estão na agulha esquerda, passar para a agulha direita. Então eu vou fechar o círculo aqui, tá? Vou trabalhar em tricô. Olha. Tá vendo? Essa é a maneira que eu trabalho circular. Eu vou trabalhando aqui, diferentemente da agulha reta e da agulha de duas pontas. Eu não vou ter uma agulha vazia, eu vou seguindo, sem parar, tá? Aqui é interessante você colocar um marcador. Eu vou mostrar depois nos acessórios, um marcador de pontos, para você saber quando começa a sua carreira, a sua volta. Caso você tenha que começar um novo ponto, às vezes a primeira carreira, as carreiras são diferentes. Por exemplo, a primeira em tricô, a segunda em meia, então você tem que saber onde começa e onde termina, tá? Às vezes é fácil só olhando, às vezes não. E às vezes a gente se distrai e acaba passando do ponto que tem que fazer a alteração. Então, aqui eu posso trabalhar mais um pouquinho para vocês verem, mas é isso. Vai ficar um círculo fechado que eu vou trabalhando sem parar. Aqui, por exemplo, olha só, essa agulha é excelente para fazer gorro, né? Sempre tomando cuidado aqui, olha, para não torcer, né? Para não acontecer isso na próxima carreira também pode acontecer. Deixar bonitinho e pronto, você consegue fazer uma peça circular e sem costura. Então aqui estão os usos mais frequentes da agulha circular e espero que você tenha gostado e na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre os acessórios. Até lá, um beijo e fiquem bem! Então, se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações e deixar seu like para me dar uma força, tá bom?